Meus irmãos, quero cumprimentá-los na graça e na paz do Senhor. Aqueles que estão lá atrás me ouvem bem? Louvado seja Deus por isso. Deixe-me dizer a vocês, antes de tudo, que é uma alegria muito grande para mim estar aqui com vocês hoje. Eu confesso que quando o pastor Guilherme entrou em contato comigo, formalizando o convite em nome do pastor Odailson, eu fiquei muito feliz, ciente da grande responsabilidade de estar com vocês, transmitindo a palavra nessa noite festiva, mas é uma alegria muito grande estar aqui. Confesso a vocês, falei aqui ao pastor Tiago, e fiquei impactado com o louvor das crianças. De fato, todos estavam, mas elas de modo muito especial estavam de fato expressando o seu louvor ao Senhor, não só com suas vozes, mas também com as suas mãos, com os seus corpos. Isso é uma grande bênção. Eu quero transmitir a vocês uma palavra especial de parabenização do nosso conselho de nossa igreja, e não só do conselho, mas de toda a igreja. Toda a nossa igreja está feliz com os 27 anos de emancipação eclesiástica que vocês comemoram neste fim de semana, e todos mandam um grande e carinhoso abraço para vocês. Da nossa igreja, eu fui explícito com eles, fiquem, cultuem aqui, mas me acompanham a minha esposa, a irmã Thaís, que está ali, faça um sinalzinho com a mão, irmã, e também o nosso filho mais novo, Daniel. Eles estão aqui também me acompanhando e representando a nossa igreja. Aqueles que puderem, eu gostaria de convidar a ficar de pé comigo e abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo ao pastor Tito, capítulo 2, e nós vamos ler do versículo 11 até o versículo de número 15, Tito 2, do 11 ao 15, para que possamos meditar naquele tema que me foi proposto, a vida piedosa educada pela pregação. Tito 2, do 11 ao 15. Nós vamos ler a palavra do Senhor e em seguida vamos mais uma vez suplicar a Ele pela sua graça sobre os nossos corações. Aqueles que acharam, por favor, sinalizem dizendo amém. Amém. Então assim nos diz o Senhor por meio de sua palavra. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Ensine estas coisas, também exorte e repreenda com toda a autoridade, que ninguém despreze você. Vamos orar mais uma vez, falar com o nosso Deus. Sim, Senhor, o nosso coração se alegra na Tua presença, neste dia especial, o dia do Senhor, dia que o Senhor nos convocou para estarmos em Tua casa, adorando ao Senhor, bendizendo o Teu santo nome. O nosso coração se alegra por estarmos aqui hoje celebrando o 27º aniversário desta casa de oração. Mas nós também, Senhor, temos a necessidade, reconhecemos isso diante do Senhor, de ouvir a Tua voz por meio da pregação da Tua palavra. Por isso, ó Deus, eu suplico a Ti a Tua graça sobre a minha vida. Tenha misericórdia de mim, ó Deus, e concede-me aquilo que eu necessito para ser apenas o porta-voz da mensagem do Teu Evangelho aos corações nessa noite. Mas da mesma forma que o Senhor possa estar falando aos corações de cada um daqueles que estão ouvindo a Tua palavra, desde o mais novo até aquele que tem mais experiência de vida, que todos possam ouvir nitidamente a Tua voz e possam então ser chamados pelo Teu Espírito a viver as verdades do Teu Evangelho. Assim nós Te oramos e agradecemos na expectativa daquilo que o Senhor há de continuar fazendo em nossas vidas. Oramos em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Podem sentar, queridos. Eu gostaria
de antecipar para vocês um pequeno roteiro que será a nossa exposição nessa noite. Nossa exposição será dividida em duas partes, distintas e sucintas. A primeira, nós vamos pensar sobre a necessidade da pregação, porque nós estamos aqui para meditar sobre uma vida piedosa educada pela pregação. Então, primeiro nós vamos pensar sobre a necessidade da pregação. E nesse ponto nós vamos pensar em duas coisas específicas, duas responsabilidades. A primeira, a responsabilidade do pregador. A segunda, a responsabilidade daquele que recebe a mensagem pregada. Na segunda parte da nossa mensagem, nós vamos então pensar no conteúdo desta pregação, no conteúdo desta mensagem, tudo isso extraído desses versículos da carta do apóstolo Paulo ao pastor Tito. Eu quero começar parabenizando vocês, não só pelo aniversário, mas também pela escolha dos temas que vocês, na pessoa do pastor do conselho, escolheram para meditação neste 27º aniversário. De fato, a busca pelo entendimento bíblico do que significa uma vida genuinamente piedosa tem sido alvo da minha reflexão, especialmente nesse último ano, e não é à toa que a nossa igreja, lá na Macaxeira, também está aniversariando neste mês, e todos vocês estão convidados, 25 e 26, último final de semana deste mês, e como fruto da reflexão acerca do que é uma vida verdadeiramente piedosa à luz das Escrituras, nós vamos pensar neste ano sobre a santidade da igreja. Vida piedosa, na verdade, meus irmãos, não é um tema novo para a igreja do Senhor Jesus Cristo. É um tema conhecido da igreja. Literalmente, quando você abre a sua Bíblia de Gênesis até Apocalipse, você é ensinado, você também é exortado pela palavra do Senhor a viver de modo piedoso. Entretanto, apesar da palavra de Deus falar de Gênesis até Apocalipse sobre vida piedosa, infelizmente não é assim que nós temos visto o caminhar de muitos cristãos em nossos dias. Na verdade, quando nós fazemos uma análise um pouco mais honesta, parece que há um desprezo para as práticas dos exercícios que promovem uma vida de piedade. Ontem vocês ouviram sobre oração, hoje pela manhã vocês ouviram sobre comunhão, agora vocês estão ouvindo sobre pregação. Sim, são três práticas importantíssimas para gerar em nós uma vida genuinamente piedosa, mas parece que alguns crentes não têm pensado dessa forma. Mas sim, quando nós olhamos para a Escritura, nós somos ensinados e exortados a nos dedicar a uma vida piedosa, a nos exercitar na piedade. De modo, igreja, que nem mesmo pastores estão isentos dessa necessidade, que não é mensal, que não é semanal, mas que é diária. Até pastores precisam estar se exercitando em uma vida piedosa. O apóstolo Paulo encoraja o seu colega de ministério, o pastor Timóteo, escrevendo em sua primeira carta, capítulo 4, a segunda parte do versículo 7, dizendo: exercita-te pessoalmente na piedade. Ora, mas se esse tema não é novo, se nós olhamos para a Escritura e somos ensinados e exortados a vivermos uma vida piedosa, por que nós não conseguimos enxergar vidas piedosas sendo vividas em larga escala em nossas igrejas? Eu, particularmente, tenho refletido sobre isso e chego a uma resposta que é dividida em duas partes. Desconhecimento. Desconhecimento do que significa uma vida piedosa e desconhecimento do que significa a importância da vida de piedade diante de Deus. Ora, mas se há desconhecimento do que é a vida piedosa, se há desconhecimento da importância da vida piedosa, então eu pergunto, o que pode nos educar? O que pode educar a igreja sobre o verdadeiro ensino do significado da importância da vida piedosa? A resposta é simples. É a pregação da palavra de Deus. Por quê? Porque ela revela o ser, a pessoa, os atributos do próprio Deus e, consequentemente, revela também para nós quem nós somos. Revela como nós devemos viver diante desse Deus que é santo, que é grande, que é majestoso, de modo
piedoso. Revelação de Deus através da palavra pregada. Pregada debaixo de oração e recebida debaixo de oração. A carta do apóstolo Paulo a Tito é a segunda das cartas pastorais. Ela foi escrita depois de 1 Timóteo e antes de 2 a Timóteo. E deixe-me logo esclarecer para você uma coisa que eu acho importante. Todas as vezes que eu me refiro a Timóteo ou Tito, eu costumo fazer isso. Veja, esses dois homens eram pastores, eram colegas de ministério do apóstolo Paulo. Eles eram pastores que foram tutoriados por Paulo, mas eram pastores chamados ao ministério assim como ele. Ambos, se você observar, sobretudo, as revelações em Atos, você vai ver que eram reconhecidos por suas igrejas, pelas comunidades da fé, o qual eram inseridos, e pelo próprio apóstolo Paulo, como vocacionados ao ministério da palavra, úteis ao serviço ao reino de Deus. E hoje à noite, de modo especial, nós olhamos para Tito, que estava com o apóstolo Paulo desde o início do seu ministério. Tito foi usado por Deus, na verdade, para auxiliar o apóstolo Paulo, mesmo antes da sua primeira viagem missionária. E você vai encontrar isso largamente nas cartas de Paulo, aos Gálatas, aos Coríntios, por exemplo. Mas agora, nesta carta, Tito é o pastor levantado por Deus para educar as igrejas na ilha de Creta, por meio da pregação da palavra. E através da pregação da palavra, esse pastor é chamado a ensinar o povo de Deus a viverem uma vida digna com a vocação cristã, ou seja, uma vida piedosa. O versículo 5 do capítulo 1 desta mesma carta nos informa que as igrejas na ilha de Creta, elas eram desorganizadas, embora já houvesse um grande número de cristãos em muitas cidades. Eu falo isso porque, às vezes, olhamos para as viagens missionárias de Paulo. Nas próximas 2 semanas, nós estamos encerrando as exposições em Atos na doutrina lá em nossa igreja, e nós pensamos que as igrejas, elas começavam na sua organização já tudo muito bonitinho, os pastores não tinham trabalho algum, os presbíteros, os diáconos, mas não é assim. Aqui existe uma série de igrejas nas cidades desta ilha que estavam desorganizadas, e Paulo diz que deixou Tito em Creta para que pusesse em ordem as coisas restantes. Capítulo 1, versículo 5. Então, qual era a tarefa desse pastor? Era de colocar as igrejas em ordem, inclusive lidando com falsos mestres, conforme nos diz o capítulo 1, versículo 10 e 11. Ora, os habitantes de Creta tinham uma fama de serem mentirosos, ociosos, até feras, segundo a linguagem do apóstolo Paulo, corruptos. Nós encontramos isso no versículo 12, no capítulo 1. Então, essas características desses habitantes da ilha de Creta ainda estavam presentes na vida de alguns cristãos, inclusive de falsos mestres, e você vai encontrar isso no capítulo 3 dessa carta, no versículo 14. Então, para que você entenda o que isso tem a ver com você hoje, esse pastor chamado Tito tinha como parte do seu trabalho instruir, exortar esses novos convertidos, esses crentes, a mudar, a viver uma vida piedosa. Então, aqui no começo deste capítulo 2, Paulo, o pastor, encoraja a Tito, também pastor, a duas coisas. Primeiro, no versículo 1 do capítulo 2, mas você ensine o que está de acordo com a sã doutrina. A segunda coisa que este pastor aconselha a este outro pastor, colega de ministério, seja você mesmo um exemplo de boas obras. Ensine o que está de acordo com a sã doutrina, versículo 1, e seja você também um exemplo da prática de boas obras. Era necessário um ensino associado com a conduta e com a vida. Então, nós já começamos a observar no início desse capítulo 2 a necessidade da pregação. E essa necessidade gera duas responsabilidades: a responsabilidade do pregador e a responsabilidade daqueles que recebem a mensagem. E onde é que nós encontramos essa responsabilidade? No versículo 15. Olhe para a sua Bíblia, por favor. Nos diz: ensine estas coisas, também exorta e repreende com toda a
a autoridade, que ninguém despreze você. Eu não sei se você consegue perceber, meu irmão e minha irmã, como é impressionante o caráter imperativo do apóstolo Paulo nessa advertência. É como se ele estivesse dizendo a Tito: você tem essa responsabilidade sobre você. O ensino de como deveria ser o comportamento dessas diversas classes de pessoas que havia na igreja não seria fácil. Não seria de fácil aceitação por parte daqueles cristãos na ilha de Creta. Na verdade, viver uma vida piedosa, receber os ensinos que nos exortam e que nos instruem a viver uma vida piedosa, não é de fácil aceitação para nenhum de nós. Por quê? Porque o ensino cristão, ele é contracultural, ou seja, ele vai frontalmente à cultura do mundo caído. Aqui nesse contexto histórico, aqueles que habitavam nesta ilha grega. Hoje, ao mundo que está lá fora tentando impor para mim e para você, que cremos em Deus, uma cultura e uma vida impiedosa, ao invés de ser piedosa. Aparentemente, o comportamento cristão, tanto nos versículos anteriores ao versículo 11, do versículo 2 até o versículo 10, e também o comportamento cristão nos versículos do 11 ao 14, que nós acabamos de ver, poderia, através do ensino da palavra, parecer para aqueles cretenses até uma rotina fria e monótona, como muitos querem acusar hoje a mim e a você de viver um conjunto de regras e de doutrinas muito frio, muito monótono. Todavia, de modo muito poderoso, o apóstolo Paulo está lembrando ao seu colega de ministério que esta série de instruções comportamentais era fundamentado no próprio Evangelho, proveniente da salvação em Cristo Jesus. Foi isso que ele disse no versículo 11, quando ele diz: porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. E nós vamos meditar sobre esse versículo 11 daqui a pouco, quando formos pensar sobre o conteúdo da mensagem. Mas o comportamento é fundamentado, ele é proveniente da salvação, da obra de redenção graciosa de Deus no coração do povo de Deus. Por isso, Paulo é imperativamente vigoroso. Ele diz: ensine estas coisas. Esse verbo ensinar ele poderia ser traduzido assim: use as palavras para revelar o que está em seu pensamento, em sua mentalidade. O verbo está numa forma imperativa, é seu dever, é sua responsabilidade. E aqui já fica uma aplicação muito prática para aqueles que têm a responsabilidade, a missão de pregar a palavra de Deus, sobretudo pastores, aqueles homens que foram vocacionados por Deus para pregar a palavra. O pastor jamais deve deixar de pregar, jamais. Enquanto ele tiver saúde, enquanto o Senhor Deus lhe permitir, ele deve pregar a palavra. Mas primeiro, o pastor deve cuidar da sua mente e do seu coração. Para quê? Para jamais negar nenhum dos aspectos do Evangelho. Tito ouve do Espírito Santo através de Paulo: fale aquilo que está na sua mentalidade, aquilo que está na sua mente. Você tem de ensinar aquilo que você recebeu, aquilo que o Deus trouxe até você através da pregação da palavra aplicada pelo Espírito Santo. Pregue a palavra. O pastor jamais deve deixar de pregar a palavra. Tem de ensinar, como nós vimos no versículo 1, o que está de acordo com a sã doutrina. Entretanto, igreja, pastores também devem fugir do mero formalismo doutrinário, de simplesmente se preocupar em ter uma excelente doutrina na mente, até nos lábios. Ele deve ter muito cuidado, porque ele pode se tornar um pregador formal, cheio de formalismo doutrinário, de ter apenas uma boa doutrina. Pastores devem ensinar o povo de Deus como essa doutrina transforma a sua própria vida, como esta doutrina educa o seu próprio coração, como esta doutrina é prática e é aplicativa para a vida da igreja em todas as áreas da vida cristã. Então, pastores, nesse glorioso, entretanto árduo trabalho, devem, segundo o versículo 15, exortar.
E o verbo exortar é chamar para o lado, é convocar o povo de Deus a ouvir as verdades da palavra de Deus na pregação. Mas o pastor não deve apenas chamar para junto de si. Ele não deve apenas convocar solenemente a igreja a ouvir a verdade do Evangelho, porque a palavra exortar também significa consolar, encorajar, fortalecer. O pastor deve pregar com lágrimas nos olhos, deve chorar com a sua igreja, pelo senso da sua própria incapacidade, clamando a Deus: tenha misericórdia de mim, Senhor, tenha misericórdia dessa congregação, para que juntos vivamos de fato uma vida piedosa. Na pregação, segundo o versículo 15, o pastor deve ainda repreender, e repreender com toda a autoridade, diz o versículo 15. O verbo repreender é chamar a atenção, é reprovar, é mostrar a culpa, é mostrar o erro daqueles que não querem ouvir o Evangelho, a palavra pregada. Por isso, se o seu pastor chamar a sua atenção, mostrar para você, à luz da palavra de Deus, que você está errando, ele está cumprindo o seu dever, a sua responsabilidade. É provisão de Deus para a sua vida, é Deus, através do seu Espírito, através da palavra de Deus, chamando você para viver uma vida piedosa. Não menospreze isso, em hipótese alguma. Pastores devem repreender. Eles têm essa responsabilidade dada pelo próprio Cristo. Por quê? Porque aqueles que não querem ouvir, aqueles que não querem receber a repreensão, a consolação, estão dizendo que não querem ser educados pelo Evangelho. É assim que os pastores devem proceder. Eusébio de Cesareia, em sua obra A História Eclesiástica, ele traz um pequeno relato histórico acerca desse pastor chamado Tito. Eusébio diz assim: a primeira pedra fundamental da igreja cretense é Tito. O pilar da verdade é Tito. A permanência da fé é Tito, como exemplo pastoral. A trombeta nunca silenciosa da mensagem evangélica. Cito Eusébio para dizer que esta descrição deste pastor chamado Tito deve me encorajar como ministro do Evangelho. Eu jamais devo ser uma trombeta silenciosa. Eu devo ser uma trombeta que fale, que proclame as verdades do Evangelho, que permaneço na minha fé em Cristo Jesus, a despeito de tudo que cerca a minha vida, todas as circunstâncias. Enquanto o Senhor me conceder graça, eu devo pregar o Evangelho, e assim deve ser com todos aqueles que foram chamados para o ministério da palavra e dos sacramentos. Se você crê nisso, diga amém. Amém. Mas em contrapartida existe uma segunda responsabilidade, que é a responsabilidade daqueles que ouvem a pregação. Estes têm uma grande responsabilidade, que eu divido em 3 partes. Primeiro, ouvir a pregação do Evangelho. Igreja do Senhor Jesus Cristo que ouve o Evangelho aqui nessa noite, escute: o Evangelho foi entregue a você. Aproprie-se do Evangelho, receba a palavra pregada, abra os seus ouvidos, abra o seu entendimento, ore a Deus para que o seu coração seja aberto, a terra esteja arada e frutífera para receber a mensagem, as sementes do Evangelho. Aproprie-se dele, igreja. Você precisa vir para a casa de Deus para ouvir a pregação do Evangelho, para ouvir a pregação da palavra. Por isso é incoerente um crente que não gosta de estar na igreja para ouvir a pregação da palavra. E eu tenho certeza, pastores, o Daílson, pastor Tiago, que isso não acontece aqui. Tenho certeza que a reunião de doutrina aqui é cheia. Todo mundo vem para ouvir. Os lugares da frente são os mais disputados, porque todos querem ouvir a mensagem. É sua responsabilidade, crente. É incoerente um crente em Jesus não ter prazer, não se alegrar quando lhe disserem: vamos à casa do Senhor. Mas a sua segunda responsabilidade não é só ouvir, a sua segunda responsabilidade é crer nesta palavra pregada que você recebe. Porque de nada adianta você ouvir excelentes pregações dos seus pastores, como você tem recebido aqui,
mas você não crê de todo o seu coração nas verdades eternas da Escritura. O puritano Thomas Boston lhe diz uma coisa muito interessante. Ele diz: a voz está na terra, mas quem fala está no céu. Você precisa crer que todas as vezes que a palavra de Deus é aberta e ela é pregada debaixo de oração e com fidelidade, é Deus que está falando com você. Você precisa crer nisso, igreja. Mas em terceiro lugar, você precisa praticar. Porque Tiago, em sua carta, capítulo 1, versículo 22, você conhece tão bem essa passagem, ele diz: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. De que adianta você ouvir, crer e dizer eu creio, mas não praticar? Segundo o mesmo Tiago, se você diz que crê, mas você não pratica o que você crê, a sua fé sem as suas obras, ela está morta. Qual é o tema desta mensagem? Uma vida piedosa educada pela pregação. Como é que nós expressamos a nossa educação? A educação que nós recebemos. Se não, à medida em que nós agimos. Como é que você identifica que uma pessoa é bem educada? Pela maneira como ela se comporta. É isso que está sendo dito para nós. Porque eu também sou ouvinte da mensagem, da palavra pregada. Eu preciso ouvir, ter sede pela palavra de Deus, crer na palavra de Deus e praticar a palavra de Deus. Isso jamais, em hipótese alguma, pode se tornar óbvio para nenhum de nós. Se você crê nisso, por favor, diga amém. Amém. O ensino que os crentes recebem vem por meio da pregação. A instrução que os crentes recebem, a educação evangélica, vem da pregação. E ela não pode ser desprezada. Ela deve ser buscada, deve ser ouvida, deve ser amada, deve ser crida, deve ser professada sem vergonha lá fora. Você está ouvindo isso, jovem? Na sua universidade, no seu curso, no seu trabalho. Crida, confessada com fervor, com vigor. Estava expondo Atos, quinta-feira na igreja, a última sessão do capítulo 27, o naufrágio. E então perguntei no fim da exposição se a igreja sabia como era o nome da baía do qual aqueles 276 passageiros chegaram, são e salvos, conforme a promessa de Deus. E ninguém sabia. O nome daquela baía, na ilha de Malta, é a Baía de São Paulo, é a Baía de São Paulo. A baía recebe o nome daquele que foi o responsável pela graça de Deus por salvar 275 vidas. O que eu estou querendo dizer a você é que a minha fé e a sua fé, ela é viva. Nós não podemos ter vergonha de professá-la, de crê-la e de professá-la. É nossa responsabilidade. Ninguém despreze você. É o que diz o Espírito Santo no final desse versículo 15. Numa tradução livre poderia ser: não deixe qualquer um olhar de baixo sobre você. Paulo está cheio do Espírito Santo, sendo usado por Deus para instruir a Tito. Não deixe que ninguém olhe para você de cima para baixo. Ninguém despreze você. Deixa eu perguntar a você, igreja, de onde vem a minha autoridade nessa noite? Neste púlpito que, de modo confiado, me foi cedido. Deixa eu perguntar a você de onde vem a autoridade da pregação? Se não, de toda a Escritura. Vem da palavra de Deus, que segundo Timóteo 3,16, você também conhece, é inspirada por Deus e é o quê? É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Portanto, igreja, ninguém, nem pastor e nem igreja, ninguém tem autoridade de olhar de cima para baixo, de se colocar acima das verdades da palavra de Deus pregada, para a instrução, para a educação do seu povo. Ninguém pode desprezar nem a palavra de Deus, nem aqueles que são ministros fiéis desta palavra. Essa é a responsabilidade de toda a igreja. É a responsabilidade dos pastores, como também de cada membro e de cada congregado, desde aquele que tem mais tempo de evangelho até aquele que é novo convertido. Todos têm a responsabilidade de não desprezar a palavra de Deus e os ministros fiéis que Ele tem levantado nesse tempo para pregá-la. Mas segundo,
esses versículos que separamos para a nossa reflexão, qual tem sido, historicamente falando, sobre a igreja, o conteúdo dessa pregação. E então nós chegamos à segunda parte do nosso sermão. Segundo esses versículos, o conteúdo da pregação é o puro e simples e bom e velho evangelho da justiça e da graça de Deus. Nós encontramos isso no versículo 11. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo a salvação a todos. Os versículos 2 ao 10, eles trazem orientações para o comportamento de diversas classes de cristãos. Homens, mulheres, mais velhos e mais jovens, até escravos. Os versículos 11 ao 14, eles trazem a justificativa para o comportamento desses crentes, dessa igreja. Por que esses crentes são chamados a viver assim? Como esses crentes podem agora viver dessa maneira, que é contra a cultura do mundo que os cerca? Por causa do Evangelho. Você sabe o que o Evangelho produz? Evangélicos. E quem são os evangélicos? Aqueles que ouvem, que creem e que vivem conforme o Evangelho do Senhor Jesus Cristo pregado. A sã doutrina produz conduta saudável, uma vida saudável. A conduta do crente está invariavelmente alinhada, ligada à palavra de Deus. O Evangelho foi oferecido a todos os homens indistintamente. É isso que esse versículo 11 está dizendo. Todos. O Evangelho é pregado para todos. Mas a todos os que creram neste Evangelho. Aqueles que foram eleitos antes da fundação do mundo para crer salvificamente, de modo especial, nesta pregação do Evangelho. A estes é esperado que vivam. Como, pastor Leandro? De modo gracioso. Com base no quê? Com base na graça que os alcançou. Com base na justiça que os alcançou, agora elas são chamadas a viverem de modo justo, reto, condigno com esta vocação. Não importa se são homens ou mulheres, se são mais velhos ou mais novos, se são livres ou escravos, se são judeus ou gregos, bárbaros ou citas, todos agora são um em Cristo. Esta é a mensagem, este é o conteúdo da pregação. Mas esse evangelho pregado, esse evangelho da justiça que é pregado em todo o mundo, segundo o versículo 14, ele tem um propósito. O versículo 14 diz: ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. O versículo 14 está nos dizendo que o Senhor Jesus Cristo, ele se entregou completamente, com um propósito, com uma finalidade, para nos tornar livres de todo tipo de ilegalidade e nos consagrar exclusivamente a Ele, como um povo santo, para nós fazermos diante dEle aquilo que é bom, aquilo que é aprovado por Deus. Quando o Evangelho é pregado, quando o Evangelho é aplicado ao coração pelo Espírito Santo, o propósito não é apenas produzir arrependimento, o propósito não é produzir apenas uma mudança na sua mente, mas o propósito também é mudar você, convertendo você. Mudando a sua mente, isso chama-se arrependimento, e mudando a sua conduta, isso chama-se conversão. É uma mudança de vida, é uma mudança de atitude, de modo que nós podemos confessar nossa submissão a Cristo. Eu e você podemos confessar o nosso amor a Cristo, mas se nós não evidenciamos essa submissão e este amor pela prática de boas obras, nós estamos andando desconforme aquilo que o Evangelho propõe para a vida do cristão e da cristã. Por isso eu de novo digo, parabenizo vocês pela escolha dos temas, mas eu lembro a vocês, segundo a palavra do Evangelho, que isso para nós não é opcional, não é facultativo, isso é compulsório.
Isso é a vida de todo aquele que nasceu de novo, que se arrependeu, que foi eleito, que se arrependeu e que foi convertido pela pregação do Evangelho. Esse é o propósito. Demonstrar a submissão, demonstrar o amor, demonstrar a educação que recebe por meio da palavra de Deus. Mas esse Evangelho da graça, que é pregado também por todo mundo, ele não só tem um propósito, ele também produz um efeito glorioso. Isso está no versículo 12. Ele nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. A pregação do Evangelho da graça educa. E esse verbo é de um pai que treina o seu filho, a sua filha. Mas não só treina, não só educa, também corrige. Corrige a quem? A pregação do Evangelho, a todo crente. Ensina a este crente como viver. E o verbo viver é existir. De 3 formas. De forma sensata, e esse termo significa com uma mente, preste muita atenção nisso, igreja, com uma mente sóbria, equilibrada interiormente quanto ao que se pensa, quanto às suas afeições. Espera aí, pastor, nós temos então aqui um problema com a sua pregação. Porque nem sempre aquilo que eu tenho que fazer é o que eu quero fazer. Deixa eu dizer a você que até o apóstolo Paulo passou por esse dilema. É a semente do pecado lutando contra a nossa santidade. A carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Por que, igreja? Porque são opostos entre si. Entretanto, é justamente por meio da pregação do Evangelho que nós somos educados, que nós recebemos a palavra pregada, que nós ouvimos, que nós somos desafiados e encorajados, e que pela graça do Espírito Santo nós cremos, e que a partir dessa fé, que de uma vez por todas foi entregue a todos os santos, nós vivenciamos isso na nossa vida. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, o Evangelho, antes não, mas agora, nós somos capacitados pela graça do Espírito Santo, pela graça da palavra pregada às nossas vidas, a termos uma mente equilibrada, a termos agora as nossas afeições voltadas para o céu. É lá que deve estar o nosso coração, nas coisas do alto, onde nós estamos ocultos, escondidos em Cristo. Mas não apenas de forma sensata, também de forma justa. E essa expressão significa de acordo com a lei da retidão, de acordo com aquilo que está correto. Ou seja, não é só uma conduta interior equilibrada, é também uma conduta exterior correta. Em tudo aquilo que nós fazemos, buscamos fazer, em tudo aquilo que nós priorizamos. Por isso, eu adianto que se você não tem priorizado os exercícios que de fato fortalecem você a viver uma vida de piedade, você está falhando nessa área. Você não está vivendo de modo justo, não está buscando priorizar o que é reto, de acordo com a palavra de Deus, mas também de modo piedoso. A pregação do Evangelho da Graça produz na igreja um viver piedoso. A palavra piedade, ela tem muitos significados importantes, muitos, mas eu quero destacar o mais importante: viver com temor. Todo crente aqui mais antigo conhece Provérbios capítulo 1, versículo 7, que diz: o temor do Senhor é o princípio do saber, ou da sabedoria. A palavra hebraica para temor, quando foi feita a tradução para a versão grega do Antigo Testamento, a Septuaginta, foi traduzida exatamente pela mesma palavra grega deste versículo: piedade, temor, senso do sagrado. Não é um medo que me afasta de Deus, mas é um medo, é um temor que me aproxima de Deus. É como se Deus dissesse assim: eu sou o pai de vocês, vocês são meus filhos e filhas por adoção eterna, mas vocês devem se aproximar de mim com santa reverência, com santo temor, de modo piedoso.
E quanto mais nós entendemos essa verdade gloriosa, mais ela nos humilha. Porque nós fomos alcançados pela graça, sim. Mas quando nós estaremos dignos para nos apresentar diante desse Deus? Então, isso é viver piedosamente. Não é falar baixo. Não é aparentar. É reconhecer que Deus é quem Ele é. E onde nós aprendemos isso? Na pregação do Evangelho, que nos educa, que nos ensina quem Deus é e que, consequentemente, também nos ensina quem nós somos, criados por Ele. É viver temente a Deus. A palavra pregada nos educa a viver, a existir. Como? De modo temente a Deus, em tudo aquilo que nós pensamos e tudo aquilo que nós fazemos. Nós vivemos assim enquanto aguardamos, cheios de esperança, a consumação da promessa final, que está contida no versículo 13. O Evangelho pregado nos enche de esperança. Versículo 13 diz: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Ó cristãos da ilha de Creta, a vida evangélica não se resume a um conjunto de regras sem graça. Ó querida igreja evangélica congregacional em piedade, jovens, a vida cristã não se resume a um conjunto de regras sem graça monótono. Você não está dentro de uma caixinha, ao contrário, você está dentro dos parâmetros daquele que criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Aleluia. Os cristãos daquela ilha estão ouvindo isso, estão aprendendo, sendo educados. E eu e você também, todos nós, a começar de mim. Nós somos vocacionados a viver assim, porque nós temos uma vida gloriosa em meio a um mundo tenebroso. Nós somos vocacionados a viver assim também, porque nós temos um futuro, um fim glorioso. A vida dos crentes, educada pela palavra, pela pregação do Evangelho, segundo o versículo 13, não eu, revela a glória do nosso grande Deus. Uma vida piedosa não promove você. Um pastor piedoso não promove a si mesmo. É para a promoção da glória daquele que é grande, do grande Deus. Mas ainda, segundo a palavra, veja quanta glória, por cima de glória. Há uma glória que em nós há de ser revelada, segundo Romanos capítulo 8, versículo 18. Existe uma expectativa ardente na criação por essa glória revelada em nós, segundo o versículo 19. Essa glória, ela começa em nosso grande Deus. Como, pastor? Porque Ele se deu por nós, para tornar eu e você uma propriedade exclusivamente sua. Por isso começa em Deus, porque Ele foi quem se deu por nós. Segundo, é sustentada pelo nosso grande Deus, que nos fez povo exclusivamente seu. E tem por finalidade a glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. A Ele a glória eternamente. Amém. Aprendemos tudo isso, cremos em tudo isso, vivemos tudo isso pela pregação da palavra, pela pregação do Evangelho. Portanto, eu concluo essa mensagem, Igreja do Senhor, dizendo que o Evangelho revela quem Deus é. Toda a Escritura revela quem Deus é. Um Deus santo, um Deus justo, um Deus misericordioso, gracioso e tantos outros atributos. Mas também revela quem nós somos. E quem nós somos? Pecadores, chamados para sermos santos como Ele é santo. O Evangelho nos educa a vivermos uma vida sensata, justa, piedosa, temente, santa diante de Deus. O Evangelho nos enche de esperança, nos enche de certeza. O Evangelho nos dá a segurança de que nós estamos seguros. Aonde, pastor? Na glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo.
Por isso você, igreja, é educada pelo ensino contínuo e puro destas verdades. Não queira outra coisa para a sua vida enquanto igreja. Queira a pregação do Evangelho, de Gênesis a Apocalipse. A igreja crê e prega, única e exclusivamente, a palavra. Pastores fiéis não selecionam trechos da palavra de acordo com o gosto dos seus ouvintes. Crentes não pressionam os seus pastores a não pregarem sobre certos temas que lhes são desconfortáveis. Não! Pastores fiéis pregam toda a Escritura, que é útil para instruir, para exortar, para corrigir. Pastores fiéis e igrejas fiéis querem ouvir a pregação de todo o conselho de Deus. Portanto, antes de encerrar, eu quero me dirigir a você, que está aqui hoje ouvindo a mensagem do Evangelho e que ainda não professou a sua fé, não reconheceu publicamente os seus pecados e não reconheceu que apenas em Cristo Jesus você encontra a salvação. Junto a esses, eu quero me dirigir também àqueles que estão aqui hoje e que estão afastados do Evangelho. E eu não me refiro apenas àqueles que estão fora da igreja e que hoje estão aqui visitando, mas àqueles que já não têm mais prazer na pregação, que já não têm mais prazer em ouvir a palavra de Deus, que já não conseguem mais crer e, consequentemente, viver as verdades eternas da palavra. Deixe-me dizer a você, você não está aqui hoje à toa. Você está ouvindo a pregação do Evangelho. E como ministro separado para pregar essa mensagem hoje, eu exorto, encorajo, eu consolo você. Ouça o Evangelho que está sendo pregado nesta noite. Seja educado, educada pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que tira você de uma vida de impiedade e ensina você a viver de modo justo, sensato, temente, piedoso na sua santa presença. Fica um pouco mais fácil de nós lermos a história da igreja e vermos os 12 sendo martirizados, com exceção de João. E embora não tenha sido martirizado, até velho foi perseguido. Fica um pouco mais fácil olhar para as arenas de Roma, para os caminhos do império e ver como era possível crentes pagarem com as suas próprias vidas e não negarem o nome de Cristo. Ouça o Evangelho hoje, que está sendo pregado a você. Entregue-se a Cristo, volte-se para Cristo. Mas também quero me dirigir a vocês, queridos pastores, presbíteros, seminaristas, vocacionados ao ministério da pregação. Preguem a palavra, quer seja oportuno, quer não. Dediquem-se, vocês foram chamados a isso. Como Spurgeon, o príncipe dos pregadores, disse: se você consegue fazer outra coisa na sua vida, vá fazer. Mas se Deus chamou você, se você não consegue fazer outra coisa, se não pregar o Evangelho, pregue o Evangelho. Não importa o prejuízo que você venha a ter, físico, emocional, pregue o Evangelho. A você, igreja, ame a palavra pregada. Ame ser educada, igreja do Senhor, corrigida, exortada, consolada, encorajada. Ame a pregação da palavra. Seja alimentada pela palavra. Ouça, creia e viva de todo o seu coração. Se assim você continuar fazendo, querida igreja evangélica congregacional em piedade, você poderá desfrutar de uma vida genuinamente piedosa, temente a Deus, aquecida pela oração, como você ouviu ontem. Vai poder usufruir de uma vida piedosa,
calorosamente piedosa, fortalecida pela comunhão dos santos, como você ouviu hoje de manhã. Assim, não só na celebração desse seu 27º aniversário, vocês poderão ser abençoados, enquanto aguardam a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos orar mais uma vez. Ó nosso Deus bendito, Pai de amor, de graça e de misericórdia, como é bom, Senhor, olhar para fora dessas 4 paredes e ver o mundo se esfacelando por causa do pecado, mas adentrarmos em casas de oração como estas e ver a Tua palavra sendo pregada, puro e santo Evangelho, que transformou o mundo. Muito obrigado, Senhor, por renovar sobre nós este meio de graça glorioso. Nós pedimos perdão, Senhor, quando muitas vezes nos sentimos acuados em pregar a Tua palavra, em anunciar as verdades eternas e imutáveis da Tua bendita lei. Ajuda-nos, ó Deus, como pregadores do Evangelho, a não nos intimidarmos, a levarmos adiante a tocha que recebemos daqueles que viveram antes de nós. Mas também tem misericórdia de nós quando nos sentimos desestimulados a ouvir a Tua palavra. Queremos selecionar aquilo que queremos ou não receber, queremos ou não crer, queremos ou não viver. Tem misericórdia de nós, Senhor. De modo especial, se apiede desta igreja, que pela Tua graça completa mais um ano de organização eclesiástica nesta data, neste fim de semana. Ajude os pastores dessa igreja, todo o conselho, todos os departamentos, cada família, para que possam amar, buscar ansiosamente, como a corça suspira pela corrente das águas, a Tua santa palavra. Que esta igreja continue crendo de todo o seu coração nas verdades eternas do Teu Evangelho, e que esta igreja busque viver, que seja um farol neste bairro, que as pessoas entrem por estas portas e ouçam a Tua palavra, e vejam a Tua palavra crida e vivida na vida de cada membro e congregado desta comunidade da fé. Ó Deus, Espírito Santo, aplique a Tua palavra aos nossos corações, é o que Te suplicamos humildemente, em nome de Jesus, aquele que vive e que reina para todo sempre. Amém. Meus irmãos, eu quero mais uma vez agradecer de todo o coração pelo convite. Peço que estejam orando por minha vida, por minha família, por nossa igreja, e que o Senhor continue abençoando vocês, em nome de Jesus.